O Irã contra-atacou os ataques dos Estados Unidos no final de semana às suas instalações nucleares. Mas os mercados não entraram em pânico, muito pelo contrário, estão reagindo inclusive de forma positiva. O que pode estar por trás disso? Como em um momento histórico, como o que está acontecendo desde o final de semana, os mercados não panicaram, como aconteceram em situações inclusive muito menos drásticas do que a atual, vamos entender o que está acontecendo, porque as oportunidades também estão passando debaixo dos nossos olhos. E claro, buscar proteção em um momento que tudo pode estourar é extremamente relevante. Antes de tudo, eu sou Bruno Musa, economista e sócio da Aquavera Investimentos e criador do Liberdade Sem Fronteiras, um amplo espaço para o debate, para a troca de áreas de informação, notícias e, claro, um ciclo de formação e conteúdo disponível em economia, em política e como esses dois temas se cruzam, para buscarmos mais liberdades individuais e ficarmos menos suscetíveis à manipulação de burocratas. O QR Code está aqui na tela, o link está no descritivo. Será um prazer contar contigo na comunidade que vem crescendo de maneira importante nos últimos dias, desde que ela foi fundada. E cada vez mais estamos abertos a maiores debates e lá podemos nos comunicar sobre o que realmente acreditamos, coisa que infelizmente no Brasil não podemos. Outro tema que batemos muito a fundo é sempre investimentos, como podemos nos proteger e as oportunidades que fazem parte do nosso dia a dia. Enfim, será um prazer contar com todos vocês. Pois bem, como falamos, o mercado não reagiu com pânico aos ataques iranianos de segunda-feira, reagindo aos americanos no final de semana. Mas antes, para entendermos, vamos olhar o que de fato está acontecendo com os mercados. O petróleo caiu incríveis 7,5%, considerando o contrato de WTI, Western Texas Intermediate. O outro contrato de petróleo, o Brent, caindo quase 7%. Se há poucos dias atrás, quando falássemos que o Irã seria bombardeado, a especulação seria que o petróleo subiria a 10, 15, 20, 30%. Mas está caindo mais de 7%. Já vamos falar a respeito disso. Ao olharmos o gráfico de um dia, olha a queda importante que representa esses mais de 7%. As bolsas americanas, o S&P, que é o principal índice da bolsa americana, está a 2,5% das máximas históricas, sendo negociados acima de 6 mil pontos. Praticamente não se mexeu. O DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas, que eu sempre menciono nos meus vídeos, está abaixo de 99 pontos. Ou seja, em momentos em que há um risco maior, seja de guerra ou de deterioração econômica, há uma demanda maior por dólar historicamente no mundo. E o valor do dólar sobe. Mas o que estamos vendo agora é esse maior cenário de risco e também Estados Unidos com taxas de juros mais altas. Como os títulos públicos americanos são considerados risco zero, haveria, em condições normais, uma demanda muito maior por dólar para comprar título público americano. Mas de fato não é isso que está acontecendo. Claro, já gravamos em outros vídeos mostrando que Trump quer justamente isso, um dólar mais fraco, para que os seus produtos e serviços sejam mais competitivos no exterior para diminuir os seus saldos negativos, os déficits em conta corrente e em balança comercial. Mas isso já explicamos em vários outros vídeos. Mas o fato é que dólar mais baixo, com taxas de juros mais alta e um risco maior, realmente são poucas as vezes que nós vemos. O Bitcoin, que muitos já consideram o ouro digital do futuro, também muito próximo às máximas históricas. Atingiu 110 mil dólares há poucos dias, agora está na casa dos 103 mil dólares, ou seja, mais próximo da máxima do que de uma correção importante, como nós vimos, por exemplo, no caso da pandemia. O ouro já atingindo máximas atrás de máximas, e também vale essa mesma ponderação que fiz ao DXY, ao dólar, ao ouro. Em momentos que a taxa de juros é mais alta nos Estados Unidos, o ouro tende a se desvalorizar. Porque juros mais altos nos Estados Unidos, você compra dólar para ganhar essa rentabilidade mais alta em dólares. Ao passo que o ouro não te paga taxa de juros. Portanto, a gente diz que o custo do carrego do ouro é maior. Se a taxa de juros nos Estados Unidos está mais alta, demandam mais dólares, mais títulos públicos americanos e menos ouro. Mas aqui também está acontecendo o contrário. Juros mais altos nos Estados Unidos, risco maior no mundo,
ouro para cima e dólar para baixo. Realmente não se vê isso com grande frequência. Os títulos públicos americanos, que quanto mais demanda por esses títulos, mais eles se valorizam, menor a rentabilidade, que é o caso em cenários de risco, como falamos. Mas, de fato, os títulos públicos estão pagando por volta de 4,4% ao ano em dólar a quem compra, financia o governo americano. É uma determinada queda frente aos 4,60 que pagava há poucos dias, mas nada também muito expressivo, caracterizando como se fosse momentos de pânico, como aconteceu em crises recentes. O Ibovespa aqui no Brasil também muito mais próximo da máxima do que de uma correção importante. Claro que aqui no Brasil, dado o risco total que a gente vem falando há tempos, o Brasil ficou muito para trás, muito mais barato do que os seus pares emergentes, principalmente em dólar, atraiu muito fluxo de estrangeiro, como também já falamos em outros vídeos, e as oportunidades seguem presentes aí. Eu deixo o link aqui no descritivo também, brunomusa.com.br. Quem só quiser falar a respeito de investimentos também vai ser um prazer, sou eu mesmo quem respondo, tá? Ao olharmos o real frente ao dólar, eu fiz um vídeo mais curto, mais rápido, que só está no Instagram, mas vou fazer essa semana um vídeo mais aprofundado aqui no meu canal do YouTube, mostrando os motivos pelos quais o real brasileiro se valorizou frente ao dólar nos últimos dias. Claro que aquele 6,30 em dezembro, janeiro, foi justamente um momento de pânico. Quando olhamos uma métrica conhecida como paridade do poder de compra, que é a razão entre o poder de compra do dólar e do real, a taxa justa seria por volta de $1, R$ 4,70. E, portanto, 5,50 mostra um real ainda bastante desvalorizado. Nós vimos também, na balança de conta correntes, uma entrada positiva de investimento direto no país, por volta de 70 bilhões. Mais dólares significa um real mais forte. Você tem uma abundância de dólar, o valor dele cai e o real valoriza. A balança comercial, a diferença entre exportação e importação no Brasil, apesar de ter diminuído, ela ainda é positiva, então tem uma entrada de dólar. E a diferença entre taxa de juros no Brasil e Estados Unidos é gritante. O Brasil subiu a taxa de juros para 15%, os Estados Unidos mantiveram em 4,5%. Quanto maior a diferença entre as taxas de juros, mais entrada de dólar, mesmo que especulativa aqui no Brasil. Mais dólar aqui significa um real mais forte, um dólar mais fraco. Então, mesmo com a deterioração fiscal brasileira, o real ganhou valor, mas ainda está muito subvalorizado frente ao que seria o valor justo se o Brasil fosse responsável fiscalmente. Mas isso não impede que o real, portanto, valorize ainda mais, mesmo em um cenário caótico brasileiro. Portanto, o motivo da resposta dos mercados é que esse evento do contra-ataque iraniano foi basicamente simbólico. E o principal ponto é que eles não fecharam o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, como vocês podem ver aqui, é extremamente importante e passa entre 20% e 30% do petróleo mundial. Os principais países dependentes são a China, que 80% a 90% do petróleo que ela consome passa por essa região, portanto ela seria altamente impactada, além de Coreia do Sul, Japão e Turquia, países que produzem muitos produtos, muitos componentes usados no restante do mundo. Portanto, se o Irã fechasse o Estreito de Hormuz, não apenas impactaria a sua economia, que depende em grande parte da exportação do petróleo, mas afetaria a inflação no mundo como um todo e, consequentemente, as taxas de juros, inclusive dos Estados Unidos, que Trump quer e vem colocando pressão em Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, para baixar as taxas de juros. Se a inflação fosse maior por conta de um petróleo mais alto, que é basicamente matéria-prima do transporte marítimo e de praticamente tudo que usamos, vai petróleo, os preços, no geral, seriam muito mais altos e forçaria os bancos centrais a manterem ou até mesmo subirem as taxas de juros. Mas o governo iraniano não fechou e não deverá fechar. É altamente improvável porque estrangula a sua própria economia e aumentaria a insatisfação do civil comum iraniano, que já enfrenta uma economia com mais de 40% de inflação. E a verdade é que os 11 mísseis disparados pelo Irã foram considerados simbólicos porque, ao que consta, segundo a Reuters e o New York Times, o país avisou, não apenas ao Catar, mas avisou também aos Estados Unidos que faria esse ataque. Inclusive, a gente consegue ver nesse post mostrando que o alvo atacado teve aviso prévio, ele já tinha sido evacuado e que isso indicaria que o ataque não passou de um mero símbolo para tentar mostrar à população iraniana que eles estão contra-atacando, mas que supostamente a capacidade do Irã reagir ela é altamente
limitada. Em suma, os ataques foram a posições militares, muitas delas evacuadas, e não a infraestrutura ou navios transportando petróleo. Por isso, talvez o comportamento do petróleo e, claro, o mercado já precificando que o Irã não tem grande capacidade de perdurar nessa guerra. Claro que os recados que chegam do governo iraniano é o contrário, mas em qualquer guerra há várias contranarrativas. Antes de um dos lados perderem ou se renderem, claro que eles não vão demonstrar fragilidade. E as notícias estão mudando rapidamente. O Irã diz que continuará a sua retaliação e que ele lançou 6 mísseis contra a base no Catar e agora saiu a notícia, exatamente agora, 5:07, que essas regiões não foram atingidas por mísseis iranianos, nem no Catar, nem no Iraque. O espaço aéreo tinha sido fechado no Bahrein e no Catar. E agora, de novo, em tempo real, às 5:07, as notícias é que esses espaços aéreos já foram reabertos. E o Catar citou, inclusive, o direito internacional de responder após o ataque iraniano. Então veja, é completamente complicada a situação, há um risco tremendo, é altíssimo risco que o governo teocrático, autoritário, ditatorial do Irã mantenha bomba nuclear. São 9 países hoje que têm a bomba nuclear, os 5 países do Conselho de Segurança, mais 4 países, a Coreia do Norte, que é um alto risco, o Paquistão, a Índia e a Rússia. E claro, um país a mais e um tão autoritário como o Irã, o risco subiria drasticamente. Portanto, o risco ele é grande, mas é bem provável que a capacidade do Irã responder seja muito mais baixa. Inclusive, o presidente Trump, em sua rede social, a Truth Social, ele pressionou, ameaçou Medvedev, que é o vice-presidente russo, falando que será mesmo que vocês estão fornecendo urânio para o Irã, como vocês falaram, em um tom de justamente de ameaça. Em meio a tudo isso, empresas como a BP, a Eni e a Total Energies começaram a evacuar o pessoal estrangeiro dos campos petrolíferos iranianos que eles operam. Ao que consta, a capacidade do Irã de produzir e exportar petróleo continua normal, por volta de 3,3 milhões de barris de petróleo por dia. Ou seja, temos aqui uma alta situação de risco, mas o mercado está precificando, bem provável, que essa guerra não tenha muita duração. Que assim seja, que o regime iraniano realmente seja asfixiado, porque ele estrangula e tira a capacidade dos civis iranianos viverem com mais liberdade. O risco é imenso, o mercado não está precificando isso. Veremos cenas dos próximos capítulos, mas há meses a gente vem falando de oportunidades em renda fixa, em renda variável no Brasil, nos Estados Unidos e claramente em outra jurisdição, como por exemplo a Suíça, que eu dedicarei um vídeo exclusivo a ele nesse final de semana. Portanto, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, porque isso ajuda bastante o YouTube a distribuir esse conteúdo. Repito, o risco é imenso, mas só vejo uma explicação. O mercado prevendo um fim mais rápido para essa guerra e asfixia do regime autoritário e ditatorial iraniano. Ou então estão todos anestesiados, não percebendo o altíssimo risco que isso pode acontecer. Espero que seja o primeiro e que o Irã seja realmente mais aberto e muito mais justo com a sua população, porque eles apresentam um risco não apenas para o Oriente Médio, mas para a Europa e também para o mundo. As oportunidades estão passando, não as deixem passar. Sempre que a gente vê uma crise, a gente deixa passar e quando ela passa, a gente fala, na próxima eu aproveitarei as oportunidades. Estamos vivendo crises atrás de crises, aqui e lá fora. Não deixe passar por isso e onde eu puder ajudar, conte comigo. Será um grande prazer. Seguimos.